Amado Deus e eterno Pai, nós te agradecemos porque é a tua bondade, Senhor, a tua misericórdia que nos conduzem a cada novo dia. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque mesmo diante de aflições e tribulações, sentimos a tua presença amável e pacífica sobre nós. Nos ajuda, Senhor, a valorizar tanto amor que o Senhor tem derramado sobre nós. Dai-nos olhos para ver, ouvidos para ouvir, Senhor, e um coração desejoso aprender aquilo que é teu, aquilo que vem de ti, Senhor. Livra-nos, Senhor, de tudo quanto tem nos feito nos afastar do teu santo caminho. Ajuda-nos a não vacilar, Senhor. Ajuda-nos a não nos cansar de fazer o bem, mas que possamos a cada dia, Senhor, a cada novo dia, sermos cheios do teu Santo Espírito, vivendo uma vida que glorifica o teu santo nome, Senhor. E infalivelmente nos trará alegria. Oramos por essa comunidade, Senhor do Alto das Pombas. Sabemos e vemos a maldade crescendo e se multiplicando, mas também, Senhor, confiamos que o teu poder para salvar continua o mesmo. Pois o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Não nos permita esmorecer, Senhor, mas que continuemos combatendo o bom combate da fé, desafiados, pregando o teu evangelho a toda criatura, Senhor. Convictos de todo aquele que crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado, Senhor. E diante dessa verdade inalterada, imutável, possamos nos mover, Senhor, em conformidade com o teu bendito propósito de salvar pessoas, usando como instrumento aqueles que já foram salvos. Desperta-nos, Senhor, a consciência em relação a isso. Ajuda-nos a entender a importância do fruto do Espírito em nós e de frutificar, Senhor, multiplicando tudo quanto o Senhor tem colocado em nossas mãos, multiplicando em boas obras para a tua glória. Ajuda-nos a cuidar, Senhor, zelosamente da congregação que o Senhor nos deu a congregar, principalmente no que diz respeito ao amor fraternal, Senhor, que seja sincero, que seja crescente, que seja visível, Senhor. Para a tua glória nós oramos, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Amém, irmãos? Hoje nós vamos dar continuidade ao maior de todos os mandamentos, aqui em Mateus capítulo 7, versículo 12, como nós falamos ontem, hoje também falaremos, que o que nós estamos lendo aqui em Mateus capítulo 7, versículo 12, é uma passagem muito repetida, não somente no Novo Testamento, mas em toda a Bíblia. E o maior de todos os mandamentos que o Senhor determina ao seu povo é o amor. O amor para com Ele, e esse amor para com Ele é de fato demonstrado e efetivado da maneira como nós amamos o nosso próximo. Assim nós aprendemos segundo a doutrina bíblica. Então ontem nós estávamos meditando em Marcos capítulo 12, convido os irmãos para irem comigo até esse texto, quando Jesus então, depois de dois embates com os partidos religiosos dos fariseus e dos saduceus respectivamente, Jesus é questionado por um escriba acerca de qual seria o maior de todos os mandamentos.
nós percebemos que o mandamento do amor, ele tem, por assim dizer, um preâmbulo, uma preparação, que é o ouvir. Jamais nós poderemos dizer que amamos uma pessoa que nós não queremos ouvir, uma pessoa que nós não damos atenção. Então, por isso que quando Jesus responde em Marcos 12, 29, ele diz, olha, o principal e esse texto é um texto bastante conhecido em toda a Bíblia e está no Antigo Testamento, mais especificamente em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus é o único Senhor. Por isso ele começa dizendo, ouve. Eu vou pedir que se os irmãos puderem fechar a porta, eu agradeço. Não devemos dar as coisas santas aos cães. Literalmente. Então, hoje, a semelhança de ontem, nós iremos passear por um texto do Antigo Testamento que nos ajuda a entender que a grande demonstração de amor é quando nós apresentamos ao nosso semelhante a verdade que liberta e salva. Por isso que quando Jesus, e agora eu quero voltar para Mateus 7,12, quando Jesus diz, tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Perceba que a maneira como Jesus apresenta essa passagem é exatamente como nós estamos estudando em Marcos capítulo 12, como que um resumo do que seria a vontade de Deus para o seu povo. Ame ao Senhor de todo o coração, alma, força, entendimento. Ame ao seu próximo como a você mesmo. Nisso se resume a lei e os profetas. É assim que nos é apresentado lá, aqui também nos é apresentado assim, nessa mesma direção. Perceba que muitas vezes esse texto é apresentado de forma negativa, no sentido de que, olha, não faça a uma pessoa o que você não gostaria que fizessem com você. Mas aqui Jesus apresenta de forma positiva. Jesus diz, olha, você tem que fazer, não é simplesmente deixar de fazer algo. Não, você tem que fazer aquilo que é importante fazer. E hoje eu queria convidar vocês, a semelhança de ontem que nós meditamos em Isaías, eu queria convidar vocês a meditarmos em Jeremias. E também vai ser o capítulo 5. E também trata do mesmo assunto, que é o combate do engano por meio da verdade. E esse combate, irmãos, é um combate doloroso. Por isso que é tão importante, e isso só pode ser possível quando a gente ama. Porque nós jamais nos colocaríamos na posição de sermos odiados por falar a verdade se nós não amamos a pessoa que nós nos direcionamos a fazer isso, a fazer esse bem maior, que é o amor. Então, quando, por exemplo, nós temos amigos, pessoas que nos são próximas, sabemos que essas pessoas não estão em Cristo, não têm qualquer tipo de afeto para com Cristo sincero, nós sabemos qual é o destino final dessas pessoas. Mas muitas vezes nós não queremos pensar nisso, é um pensamento que incomoda. Mas é de fato esse pensamento que incomoda que deve nos mover. Quando o apóstolo Paulo diz algo que nós deveríamos repetir mais vezes, faço de tudo para com todos, para se possível salvar alguns, isso deveria ser uma motivação diária para nós. No sentido de quando eu me levanto pela manhã, como eu vou demonstrar que eu amo a Deus acima de tudo e todos, dessa forma. Pedro, você me ama? Amo o Senhor, então apacenta as minhas ovelhas. Então, a demonstração do amor para com o Senhor, que é efetivada quando nós demonstramos que amamos o nosso próximo, ela não pode ser pensada a parte da salvação. Então, se nós amamos uma pessoa e não
fazemos de tudo para que essa pessoa seja de fato salva, o nosso amor é hipócrita, o nosso amor é falso. Então, aqui no capítulo 5 de Jeremias, Jeremias vai falar acerca de coisas graves, de coisas danosas. Mas por que Jeremias falava isso aqui? Porque ele amava o povo, a ponto de o próprio Deus ter que repreendê-lo. Jeremias, até quando você vai interceder por esse povo? Eu não vou mais ouvir. Então, a demonstração de amor que a gente tem que ter para com os outros é nesse nível, né? Nós abrimos mão de orar pelas pessoas e de evangelizar de maneira muito fácil. Basta um mínimo desapontamento, né? Basta com que a gente não se sinta bem, né, com a gente mesmo, e a gente já está desestimulado a fazer a obra de Deus. E não é assim que as coisas devem ser feitas. É preciso que a gente tenha um senso de urgência, um senso de necessidade acerca das coisas santas. Então, quando Jeremias, aqui no capítulo 5, ele é direcionado ao Senhor para pregar essas verdades dolorosas, são coisas que devem nos mover também, devem mexer com o nosso interior, para que a gente saia dessa neutralidade, onde parece que a verdade e a mentira são a mesma coisa. Então, nós falamos sobre a perniciosidade, o dano que é causado pelo falso evangelho, mas conversando com pessoas, às vezes até da própria congregação, percebemos que não é tão levado a sério esse alerta. E aí, numa conversa informal, às vezes, vemos que a pessoa acredita no seu interior que aqueles que não têm acesso ao verdadeiro evangelho são salvos. Mas como assim? Não, mas é porque assim, a verdade é a verdade, mas tem gente que tem um amor para com Deus mesmo sem conhecê-lo. É possível isso? Do ponto de vista bíblico, isso seria possível? Não, não seria possível. Mas por que as pessoas falam dessa forma? E aí a gente olha e vê como o livro de Jeremias, tão importante, e diz, olha, sobre tudo que tem que guardar, você guarda o seu coração. É o que diz o livro de Provérbios, e o livro de Jeremias fala o porquê disso, porque o coração é enganoso. O coração vai ser inclinado a esse tipo de pensamento. Sabe fulano é uma pessoa boa. Fulano não acredita muito assim em Deus, não dá muito crédito a Jesus, mas é uma pessoa boa, no final Deus vai guardar num bom lugar. Como assim? Então a gente fecha a igreja e vamos brincar de virar espírita, budista, ou qualquer coisa, porque se é tudo a mesma coisa, se vai dar tudo no mesmo lugar, por que então a gente trilhar um caminho por um caminho tão árduo como o caminho da verdade, né? Então, a gente percebe como as pessoas não entendem, né? Como falamos ontem em Isaías capítulo 1, até o burro, o jumento conhece, o boi conhece, mas o meu povo não entende. Então, tratamos as coisas com uma superficialidade assustadora, né? E quando algo é dito, né, dessa forma, como eu estou falando com vocês, ainda o sentimento mais comum é um sentimento de raiva para com aquele que dá informação. Quem é essa pessoa para falar dessa forma? Mas não está na Bíblia? Não está na Bíblia, mas por que assim? Né? Tem outros textos mais legais que a gente poderia meditar. A gente não medita no texto que é legal, a gente medita naquilo primeiro que Deus direciona, e as verdades mais importantes, por assim dizer, de serem ouvidas são aquelas que a gente não quer ouvir. Então, você acredita que alguém tem problema com o Salmo 23? Nem os ímpios. Alguém tem problema com o Salmo 91? Nem os ímpios. Alguém tem problema com Romanos 8, 28, tudo coopera para o bem? Nem os ímpios. João 3, alguém tem problema? Deus amou o mundo de tal forma. Alguém tem problema com esses textos? Não, também não.
Mas e textos como esse que a gente irá meditar nessa noite? Até os evangélicos que se dizem fervorosos têm sérios problemas com esse texto aqui. Então é preciso que a gente entenda que isso é amor. Amor é isso. Por isso que Jesus fala no capítulo 7, como é que começa o capítulo 7? Cuidado com o julgamento. Por quê? Porque é importante que a gente julgue, mas a gente tem que tomar muito cuidado para não julgar da forma errada. Porque a nossa tendência é fazer as coisas erradas. Até quando a gente quer fazer a coisa certa, somos tentados a fazer a coisa certa da forma errada ou pela motivação errada. Então, julgamento. Devemos julgar? Claro que nós devemos discernir as coisas. Mas devemos fazer isso segundo o reto juízo, não segundo a inclinação do nosso coração enganoso. Depois Jesus diz, olha, devemos pregar o Evangelho a toda criatura, sim ou não? Claro, como as pessoas serão salvas se a gente não pregar o Evangelho? Mas aí ele alerta, mas não perca tempo. Não dê pérolas aos porcos e nem as coisas santas aos cães. Por que Jesus diz isso? Por uma questão até de uma matemática espiritual. O pastor nem sabia que tinha isso. Tem muito. Sabe, a obra de Deus, ela é imensa, muito grande. E os ceifeiros, aqueles que vão estar fazendo a obra de Deus, que são poucos. Então é uma questão organizacional. Não perca tempo dando pérolas aos porcos, nem as coisas santas aos cães. E aí, quando a gente pensa que devemos ter a responsabilidade de julgar. E o mais difícil de julgar é porque o julgamento tem que começar por quem? Por nós. Tirar a trave do olho, para que a gente possa tirar o cisco do olho do irmão. Depois a gente percebe que nós também não podemos perder tempo. Não podemos perder tempo querendo convencer pessoas que já externalizaram que não querem nada com o Evangelho. Então, quer dizer que eu ainda vou ter esse trabalho? Eu ainda vou ter mais trabalho de ficar, será que eu tenho que continuar aqui ou será que eu tenho que ir para lá? Então, o tempo todo eu vou precisar de um direcionamento de Deus? O tempo todo a gente vai precisar de um direcionamento de Deus. Por isso que é uma pressão tão grande ser cristão. Né? A gente nunca vai cair na mesmice. Né? Quem cai na mesmice é porque já deixou o cristianismo de lado. E então o Senhor diz, mas fique tranquilo, vocês não estão sozinhos. E como ele fala isso? Nos motivando a orar. Peça e eu te darei. Né? Busque e você vai encontrar. Bata e a porta lhe será aberta. E a conclusão dessa sessão é justamente o texto que nós estamos falando, tanto ontem quanto hoje, de Mateus 7,12, que diz aquilo que você quer que as pessoas, aquilo que você gostaria que fosse feito a você, faça para com as outras pessoas. Como se um pregador do passado, eu não sei se foi George Whitefield ou George Miller, um desses dois, né, se não for nenhum dos dois, me perdoe, mas ele disse, olha assim, se eu ainda não sou crente, me revela, porque eu não quero ficar nessa situação de engano, achando que eu sou uma coisa que eu não sou. Então, amor é isso, é revelar. É falar aquilo que ninguém te falaria, porque as pessoas não vão querer se colocar em uma posição perigosa de trazerem para si perseguição, raiva, ira e coisas semelhantes por falarem a verdade. Né? Vivemos em um mundo assim, onde falar a verdade tem custado cada vez mais caro. As pessoas não estão dispostas a serem repreendidas pela verdade. Então aqui no capítulo 5 de Jeremias, se Deus permitir que a gente medite nele hoje, nós vamos perceber como isso é uma demonstração de amor. Qual é a realidade espiritual de Israel aqui na época de Jeremias? O povo já havia se afastado, e aqui nem era mais Israel, aqui já era só o reino de Judá, já havia sido dividido. A essa altura o reino de Israel já havia sido destruído, e só o reino de Judá agora que restava. E parece que o povo ainda não tinha aprendido. E com Deus não se brinca. Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que você plantar é exatamente o que você deve esperar colher. Então, imagine que você vai ser tratado por Deus da mesma maneira que você trata Ele. Você gostaria disso?
eu não gosto não. Por que você não gosta? É porque eu não trato a Deus assim como eu deveria. E por que não muda isso? Mas a Bíblia diz que a gente vai receber de Deus aquilo que a gente oferta a Ele. Mas a gente vive como se isso nunca nos tivesse sido informado. Como se essa informação fosse algo duvidoso. Não, Deus não é assim não. Eu vou fazer um monte de coisa errada, eu vou viver uma vida totalmente egoísta e egocêntrica, e no final Deus ainda vai me ajudar porque Deus me ama. Não, esse não é o amor de Deus. O amor de Deus é um amor santo, como tudo que vem dele. Então aqui no capítulo 5 de Jeremias, é essa demonstração de amor. A demonstração de amor que vem por meio de uma repreensão sincera. Porque Deus só repreende a quem ama. E é esse tipo de amor que nós estamos cada vez mais carentes. Nós somos atacados todos os dias por um amor falso, bajulador. Uma sociedade que nos bajula com interesses financeiros. Pessoas que muitas vezes irão nos bajular por interesses os mais variados possíveis. E cada vez diminuirá o grupo de pessoas dispostas a, por amor, falarem a verdade que precisamos ouvir. Então aqui no capítulo 5 de Jeremias, dai voltas, é o que diz o versículo 1, dai voltas às ruas de Jerusalém, vede agora, procurai saber, buscai pelas suas praças, a ver se achais alguém, se há um homem que pratique a justiça ou busque a verdade, e eu lhe perdoarei a ela. Olha o desafio, não sei se vocês lembram do diálogo do Senhor com Abraão. Abraão está intercedendo por Ló e diz: Senhor, se tiver 50 justos em Sodoma, o Senhor vai destruir, se tiver 40, e ficam lá no número, e nem esse número é atingido, né? Então aqui é a mesma coisa. Aqui é um só que Deus diz: se tivesse só um justo em Jerusalém, eu não destruiria. Aí a gente pergunta hoje: será que tem um crente de verdade? O só perguntar isso já faz com que um monte de gente se ofenda. Então está vendo, o pastor está dizendo que ninguém presta, que ninguém vale nada, que não tem crente nenhum, que é todo mundo. Ô, irmão, a gente não já passou desse nível, não? De se ofender com qualquer coisa? Não, a gente está falando de coisa séria, a sua salvação. Daqui a 100 anos, as crianças, eu, vocês, todos nós estaremos em algum lugar que não é esse lugar aqui. Pode ser um lugar muito bom, pode ser um lugar muito ruim. A caminhada para esse lugar já começou. Você já está dando passos para a direção de onde você vai passar a eternidade. Só que hoje, ainda, se a gente estiver indo na direção errada, a gente pode se arrepender e corrigir a rota. Mas vai chegar um momento em que isso não vai ser mais possível. Por isso que é tão importante ouvir o que a gente deve ouvir hoje, por exemplo. Porque ainda dá tempo da gente se arrepender e ir para o céu. Mas vai chegar algum tempo que não vai ter mais esse tempo. E tantas são as analogias que a gente encontra na Bíblia, como por exemplo a porta da arca, que Deus que fechou, não foi nem Noé. Deus mandou Noé entrar, Noé entrou, os animais entraram e Deus fechou a porta. O que você acha que aconteceu? Sabe, a imagem que vem na minha mente é a unha das pessoas arranhando a arca, querendo entrar, o desespero. Mães, pais, com seus filhos pequenos, e a água subindo, pessoas procurando lugares altos para se refugiarem, e a água subindo mais ainda. A água cobriu toda a terra. Não teve lugar para que as pessoas se escondessem. Morreu todo mundo. Ah, mas eu amava muito meu filho que morreu afogado comigo. Não amava não. Se amasse, tinha entrado na arca junto com Noé. Então, se a gente amasse de verdade as pessoas que a gente diz amar, o nosso cristianismo estaria em outro patamar.
nós só podemos dar aquilo que temos. Se a gente não tem uma espiritualidade cristã, como a gente pode passar isso adiante? Se nós não temos luz na nossa vida, como podemos iluminar aquilo que está ao nosso redor? Então, aqui nós vemos um jovem chamado Jeremias, que foi separado com esse ofício e fez com que ele fosse excluído socialmente e inclusive excluído do ventre, excluído da sua família, porque as coisas que ele falava incomodavam, porque os seus familiares eram sacerdotes. Então os seus familiares diziam: vem cá, Jeremias, você não está do nosso lado, isso que você está falando também nos ofende a nós. Uma coisa é você falar do povo lá, Jeremias, fale lá, mas você está falando algo que está fazendo mal à sua própria família, Jeremias, o pessoal do seu sangue, que é isso, Jeremias. E não é o que Jesus falou? Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Em uma casa, em uma família formada por 5 pessoas, o cristianismo entra e aquela casa é dividida no meio. 3 se colocam contra 2, 2 se colocam contra 3. Então, mas no cristianismo moderno parece que não, parece que mudou. A versão atualizada, né, é diferente, né? Então, Deus é o Deus da família. Se você é evangélico, sua família, mesmo que seja incrédula, vai ser tudo 1000 maravilhas nessa casa. É claro que isso não é verdade, irmãos. Mas por que as pessoas falam e por que a gente quer acreditar dessa forma? Porque o nosso coração é enganoso. E em vez de nós nos revoltarmos contra a mentira, não, a facilidade é a gente se revoltar mais contra a verdade. A verdade é muito incômoda, né? Inclusive para quem quer obedecê-la. É por isso que tem a luta da carne com o espírito. A nossa carne nunca vai gostar de ouvir a verdade. A questão é que quando você é um cristão, o espírito fala mais forte. E apesar de sua carne estar incomodada com o que ouve, o Espírito agradecerá a Deus por essa mensagem santificadora. Então aqui no versículo 2, continuando o texto: embora digam, tão certo como vive o Senhor, certamente juram falso. Perceba que nós vivemos em um mundo cada vez mais religioso. Aqui no nosso país mesmo, nós temos tido, segundo os dados estatísticos, um crescimento vertiginoso daqueles que se denominam evangélicos. Então, há 20 anos atrás, o número de pessoas que se definiam como evangélicos no Brasil era talvez 1/3 do número que é hoje. A cada ano, mais e mais pessoas se definem, se apresentam formalmente, religiosamente, como evangélicos. No Brasil, que há anos atrás, 50 anos atrás, era um país quase que católico, na sua totalidade. O movimento evangélico crescendo, mas quando a gente fala movimento evangélico, a gente falou ontem isso. Não é um movimento evangélico, é uma cultura evangélica que nada tem a ver com a Bíblia. Então, quando nós lemos isso que está aqui em Jeremias, é uma atualidade, assim, principalmente para a gente que mora aqui em Salvador, que é assustadora. Nem parece que esse texto foi escrito há 600 anos antes de Cristo. Não, parece que esse texto foi escrito hoje. Por quê? Porque a palavra de Deus é dessa forma. Então, embora digam, tão certo como vive o Senhor, certamente juram em falso. É só a gente andar, irmãos, aqui mesmo no Alto das Pombas, e as pessoas se perceberem que você está com a Bíblia na mão, alguma coisa, vão dizer: Pai do Senhor, vai para a igreja? Ah, eu fui ontem, ore por mim. Você sabe que a igreja da pessoa não é nem igreja, é uma sinagoga diabólica, mas a identificação, formalmente falando, é igual, sou evangélico igual a você. E só eu falar isso, muitos já vão dizer: está vendo como o pastor é? Pessoa, é absurdo isso, Então, é algo
Muito triste isso, né? Mas não é porque é triste que a gente não vai enfrentar de frente. Então no versículo 3 lemos: Ah, Senhor, não é para a fidelidade que atentam os teus olhos? Ou tu os feriste e não lhes doeu? Consumiste-os e não quiseram receber a disciplina. Endureceram o rosto mais do que uma rocha, não quiseram voltar. Perceba, o que Jeremias está falando aqui é que já tinha acontecido uma disciplina de Deus com o povo do reino do norte. Lembram-se? Quando nós olhamos para a história do povo na Terra Prometida, nós temos, por assim dizer, dois períodos, né? Que é o período do Reino Unido, que tivemos 3 reis que governaram com Israel das 12 tribos, que foi o rei Saul, o rei Davi e o rei Salomão. Mas em virtude da desobediência de Salomão, o reino foi dividido. E no filho de Salomão, Roboão, o reino foi dividido. Roboão ficou agora liderando apenas Judá, Benjamim, formando agora por 2 tribos, conhecido como Reino de Judá, com a capital em Jerusalém, e 10 tribos seguiram um homem chamado Jeroboão, que instituiu a capital em Samaria, e ficou conhecido como Reino de Israel, Reino do Norte. Pegou o nome Israel para si porque ficou com a maior parte do território das tribos, né? E foi justamente esse Reino de Israel, idólatra desde o princípio, que foi totalmente destruído. Na época aqui de Jeremias ele já havia sido destruído. E aí o povo não aprende. Os seus irmãos aqui foram destruídos, escravizados, levados para lugares estrangeiros. Vocês não aprendem com isso? Não aprendem. Estavam lá agora no reino de Judá, andando nos mesmos erros que ocasionaram a destruição do reino de Israel, como a gente. Então, os evangélicos muitas vezes têm uma birra com os católicos. Mas se a gente olhar para o movimento evangélico atual, é um catolicismo mudando só a roupa, né? Os católicos tinham a indulgência, os evangélicos têm o quê? Cobrança de dinheiro para Deus abençoar. Então, os católicos têm o Papa, os evangélicos têm o quê? Os líderes que dão cobertura espiritual. Então, você percebe que é a mesma direção, é o mesmo espírito maligno que continua agindo, as pessoas não percebem. Versículo 4: Mas eu pensei, são apenas os pobres que são insensatos, pois não sabem o caminho do Senhor, o direito do seu Deus. Às vezes a gente associa isso, a gente diz assim, olha, são as pessoas que não têm intelectualidade, que não conseguem entender a Bíblia. Mas, por incrível que pareça, a Bíblia não é um livro que se compreende intelectualmente, se compreende espiritualmente. Por isso que o apóstolo Paulo já dizia em 1 Coríntios, capítulo 1, observem, irmãos, não tem pessoas ricas dentro da gente, da igreja, nem de nobre nascimento, nem pessoas assim famosas com intelecto, né, e famosos pela sua intelectualidade. Não, Deus escolheu as coisas desprezíveis do mundo, justamente para mostrar o seu poder. Então aqui, a explicação é justamente essa, não vá por essa direção, né? Versículo 5: Irei aos grandes e falarei com eles, porque eles sabem o caminho do Senhor, o direito de seu Deus, mas estes, de comum acordo, quebraram o jugo e romperam as algemas. Então aqueles que deveriam conhecer mais profundamente a Deus, justamente por ter acesso por conta dos seus recursos, são esses que dão um péssimo exemplo. E infelizmente a gente vê isso dentro da igreja. Quais são as pessoas que mais ajudam as que têm menos condição? Quais são as pessoas que menos ajudam as que têm mais condição? E até, eu tenho 13 anos, né, de pastor, até agora, nesse intervalo de tempo, eu já vi pessoas que quando tinham bem pouco, ajudavam 10 vezes mais do que quando conseguiram recursos 10 vezes mais, agora ajudam 10 vezes menos. Percebe? Como nós nos tornamos indesculpáveis.
como se Deus não estivesse vendo, mas Ele está vendo, tudo está sendo anotado. Então aqui ele diz, versículo 6, por isso um leão do bosque os matará. Ó, Deus não está de brincadeira, irmãos. Quando a gente alerta as pessoas sobre a seriedade que a gente tem que levar a nossa vida espiritual, a gente faz isso porque, no meu caso, né, há uma responsabilidade. Então, não é porque a gente está desejando mal. Parece, por exemplo, né, quase que uma mentalidade da maioria, que o pastor quer que vocês sejam os mais infelizes possíveis, né? Eu já parei de contar as coisas para o pastor, porque tudo que eu falo para ele é contra, né? Parece que ele quer que as coisas que eu projeto deem errado. Não, irmãos, não é assim não. Por isso um leão do bosque os matará, um lobo dos desertos os assolará. Um leopardo estará à espreita nas suas cidades, qualquer que sair delas será despedaçado, porque as suas transgressões se multiplicaram. Será que vocês não se lembram do que Jesus fala no sermão escatológico em Mateus? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriaria. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Eu não sei se você percebeu que nessa profecia de Jesus tem um dado assustador. Preste atenção, Jesus está dizendo, vai se multiplicar a maldade, o amor de quase todos. Esse grupo, quase todos aqui, é a igreja. Então, a igreja, pessoas que começaram aparentemente de forma correta, a maldade se multiplica, essas pessoas retrocedem. E aí, o que significa isso? Sabe aquele grupo grande que você pensou que ia ser salvo? Não, não vai ser não. É só esse grupo pequenininho que perseverou até o fim. Esse será salvo. E os outros que começaram, ficaram, sei lá, 20, 30, 40, 50 anos, mas deu uma esfriada. Nos últimos anos, deu uma esfriada. Então, não foi salvo. Eu não gosto dessa versão, mas não é essa versão. Só tem essa versão. Não tem outra. Né? Ainda que as pessoas abordem de outra forma. Isso é mentira delas. Então, por se multiplicarem as transgressões, multiplicaram-se as suas perfídias. E aqui a ideia de perfídia é justamente iniquidade. Então, entenda que quando nós transgredimos, e a transgressão fala justamente de desobediência. Então, nós aqui muitas vezes gostamos de relativizar o pecado. Então, tem pecados que talvez a gente diga, não, de fato, quando alguém mata outra pessoa é uma coisa muito séria, né? Mas falar mal dos outros não é algo assim tão sério. Mas percebam que na Bíblia maledicência e assassinato está no mesmo patamar. A gente que faz a relativização desses dois. A gente é que diz, não, eu não tô assim, eu não sou um crente assim tão fiel, mas eu não sou uma pessoa que está totalmente no mundo. A Bíblia não faz essa relativização. O Senhor diz, quem comigo não ajunta, espalha. E aí? A gente fica com o quê? Com o nosso achismo ou com a Bíblia? A maioria fica com o achismo. A maioria está brincando com a sua própria vida, com a sua própria alma. Então, no versículo 7, diz assim, Jeremias, cheio de amor. Eu quero que você entenda que isso aqui é que é amor. Amor de verdade é isso. Amor de verdade não tem nada a ver com o fato de você falar coisas que as pessoas gostam de ouvir. Não. O amor faz com que a gente diga o que as pessoas precisam ouvir. Versículo 7. Como vendo isto, te perdoaria? Então é uma pergunta que o Senhor faz. Vem cá, você acha que eu vou me alegrar com isso? Olha como aparece essa mesma estrutura, né?
textual no livro de Malaquias. Então, lá o pessoal estava levando um animal impuro, um animal que não era um animal correto de se apresentar a Deus. E o Senhor diz: vem cá, você levaria esse animal para o seu governador? Para uma autoridade do seu povo? Nem para eles você levaria. Por que está trazendo para mim, que sou infinitamente superior a ele? Você acha que isso me agrada? E ele ainda diz: olha, vocês acham que abrir uma porta, né, do templo, quando o templo funcionava, você acha que é isso que eu quero? Não. Se não for para fazer da coisa certa, da forma certa, então nem faça. Perceba que o Senhor, Ele nos mostra um radicalismo nisso. A única vez que a gente vê Jesus de uma forma assim mais ativa na repreensão é quando as pessoas estavam comercializando coisas no templo. Jesus vira as mesas dos cambistas, Jesus faz um azorrague de cordas, mas não bate ninguém. Aquele azorrague é para espantar os animais, para eles saírem daquele local, porque aquele local não era um local para se fazer comércio, aquele era um local que era para que estivesse livre para que o povo buscasse conhecer e adorar a Deus, mostrando que o templo era um lugar separado. Então, vemos como Jesus tem zelo pelas coisas de Deus. E aqueles que se dizem de Cristo deveriam imitá-lo, principalmente nesse aspecto. Então, como vendo isso te perdoaria, teus filhos te deixam a mim e juram pelos que não são deuses. Olha a realidade da gente. Quando a gente olha para o ministério de jovens nas igrejas evangélicas de hoje, é assustador. Por que muitas vezes acontece isso? Porque esses jovens não têm bons exemplos a serem seguidos. Juram pelos que não são deuses, depois de eu os ter fartado, adulteram em casa de meretrizes, se ajuntaram em bandos. Como garanhões bem fartos, correm de um lado para o outro, cada um inchando a mulher do seu companheiro. Olha o padrão da imoralidade. Aí talvez você fique assustado. Não fique não, é a realidade. E não é no mundo não, é na igreja mesmo. A realidade de pessoas nas igrejas evangélicas é essa aqui, né? Indo para a igreja achando que igreja é lugar de se arranjar namorado, namorada. Não. Você pode até, você vai encontrar talvez, né, o seu marido, a sua esposa no meio do povo de Deus, com certeza. Mas não é essa a motivação que nos faz estarmos aqui juntos. Então, quando nós percebemos como os jovens não são repreendidos na idade que deveriam, aí passa o tempo, a gente quer repreender, mas agora não dá mais. Por que não repreendeu quando deveria? E não é na expectativa de que assim, na minha força vai mudar. Não, é como eu já disse a vocês, existem coisas que são nossa responsabilidade, existem coisas que não são nossa responsabilidade. Então, a minha responsabilidade é pregar a verdade para vocês. A resposta de vocês em relação à pregação verdadeira não depende de mim. E nem deve me mudar. Por quê? Porque se fosse por isso, eu já tinha parado de pregar. Porque a quantidade de pessoas que eu já preguei e ficaram com raiva de mim, e saíram falando mal, e até desejando mal, e algumas até fazendo mal contra mim, é muito superior que a quantidade de pessoas que estão sentadas aqui hoje. Infinitamente superior. Eu tenho, como eu disse a você, 13 anos pregando. Eu já evangelizei por baixo 1.000 pessoas. Onde é que elas estão? O que elas estão fazendo? Então é dessa forma. Temos que tomar muito cuidado, porque existe algo que Deus nos colocou como responsável. A um ele deu 5, a outro ele deu 2, a outro ele deu 1. Ele vai cobrar conta desse talento que ele deu para cada um de nós.
Essa parte é nossa responsabilidade. Então, o que as pessoas fazem, deixam de fazer, nós não temos ingerência, né? Devemos agir de que forma? Se você vê o seu irmão em erro, corrige-o com espírito de brandura, desaprova aquele que está fazendo coisa errada, estimula aquele que está fazendo o que é certo. É isso que a gente faz, essa interação que a gente tem que ter, mas a parte disso não nos cabe, né? Nós não somos ditadores uns dos outros, e ainda que fôssemos, não teria validade. Se qualquer um de vocês fizesse algo para Deus só porque eu mandei, não tinha validade. Eu não tenho, você não deve fazer as coisas porque eu estou falando. Não, você tem que ver na Bíblia. Se eu estiver falando a verdade, então siga. Se eu não tiver, me repreenda e não siga. É assim que a gente faz. Então, Jeremias está sozinho, irmãos, nessa geração. Sozinho. E chega um ponto que o povo expulsa ele da cidade por nem querer mais ouvir. Aí ele escreve e entrega para outra pessoa ler. Aí descobre. Isso daí não é seu não, né? Hein, Baruque? Baruque, eu sei quem é que fala desse jeito. Diga aí, foi Jeremias que te entregou esse papel para você ler, foi? Aí Baruque tem que dizer, foi Jeremias mesmo. Bem que eu sabia. Então, no versículo 9: deixaria eu de castigar estas coisas, diz o Senhor. Quem é que diz aqui? O Senhor. Então, assim, se você não quiser acreditar, é um direito seu. Mas é o Senhor que está falando. Você acreditando ou não. Imagine que uma pessoa não acredita que o inferno existe. E ela morre em inimizade para com Deus, para com Cristo. O fato dela não acreditar que o inferno existe vai fazer com que ela não vá para lá? Então a pessoa está lá no inferno e diz: não, Senhor, me tire daqui, eu não acredito que esse lugar existe. Parece que as pessoas estão indo por essa lógica ilógica, né? De que o fato de você não acreditar em alguma coisa vai te proteger da verdade de Deus. Não vai. A verdade continuará sendo a verdade, mesmo que ninguém acredite. Por isso que vale a pena acreditar. Mas para acreditar a gente tem que conhecer. Então ele diz: deixaria eu de castigar estas coisas, diz o Senhor, ou não me vingaria de nação como esta. Que nação é essa? A dele. É a nação dele. É o povo escolhido dele. Então a gente passa aqui pelo alto das pombas. As pessoas sabem que a gente é crente. E se o nosso comportamento não for condizente com a nossa fé, nós estamos trabalhando para quem? Para o diabo. O diabo agradece o mau testemunho de muitos cristãos. Então no versículo 10: subi vós aos terraços da vinha, destruía, porém não de todo. Olha a misericórdia de Deus. Sobrou. Olha nós aqui. Podia ser que não tivesse mais nenhuma igreja evangélica. Podia ser que ninguém mais quisesse nada com a verdade, mas ainda sobrou vocês. Ó, ainda tem vocês por aqui, tá vendo? Então, que coisa boa. Eu podia estar até sozinho aqui, mas tem vocês aí que ainda suportam. Então, quando ele diz: olhe, não todo mundo, não vai ser todo, eu vou guardar um grupo. Tirai as gavinhas, porque não são do Senhor. Mas ele vai fazer a separação entre os que são dele e os que não são. E os que são dele é um grupo sempre pequeno, né? Versículo 11: porque perfidamente se houveram contra mim a casa de Israel e a casa de Judá, diz o Senhor. Perceba que muitas vezes a gente não tem noção de tudo que a gente faz para qualquer outra pessoa, é como se a gente estivesse fazendo a Deus. Um exemplo muito claro disso é uma pessoa que você e eu deveríamos olhar mais de perto, é Davi.
A Bíblia diz que Davi era um homem que tinha um coração que agradava a Deus. Mas a gente vê que Davi fez coisa feia, Davi fez coisa errada. Mas olha que lição Davi nos dá. Quando ele é repreendido por Natã, Davi tinha pecado contra Batseba, Davi tinha pecado contra Urias, Davi tinha pecado contra a nação de Israel, porque ele era rei, fez coisa errada, se aproveitou de ser rei para poder satisfazer um desejo desenfreado dele, mas ele tinha noção de que aquele pecado dele só atingia o povo por tabela, porque o mais ofendido com qualquer pecado é sempre Deus. Então você maltrata o seu próximo. Quem é que mais se ofende com isso? Deus. Você despreza a igreja de Cristo. Você não está desprezando o pastor, nem as pessoas que congregam aqui. Não, é Deus. Cristo que preparou esse local, esse dia, essa hora, esse momento, esse sermão. Então, sempre o mais ofendido com o pecado, sim, mas antes do seu pecado atingir aquela pessoa, atingiu Deus. Porque foi Deus que disse para você não fazer aquilo e você fez. Aí atingiu a pessoa. Mas o mais ofendido é Deus. A gente não tem a dimensão disso, porque a gente muitas vezes não compreende a santidade de Deus, o seu atributo principal. Então ele diz, cuidado, cuidado. Versículo 12, negaram ao Senhor. Negaram ao Senhor. Quando você lê isso, você não se lembra não de Pedro? E olha que Pedro é um exemplo de alguém que negou o Senhor, se arrependeu e foi salvo. Mas que coisa triste. Uma pessoa que andou tão perto de Jesus como Pedro, que disse minutos antes que daria a vida por ele, que teve tanta coragem quando estava com a espada na mão, mas de repente, cadê aquela coragem? E aí está lá, não estava correndo risco nenhum, Pedro estava junto com um monte de gente, não estava ninguém querendo matar ele. Não naquele momento. A criada disse, olha, você não estava com Jesus? Ele, não, nem conheço. É Pedro, irmão. O apóstolo Pedro negando Jesus. Perceba como a gente pode negar o Senhor tão facilmente se a gente não estiver vigiando, por meio das nossas ações, palavras e principalmente por meio da nossa omissão, quando a gente deixa de fazer o que deveria, como por exemplo falar a verdade quando ela incomoda. Não vou falar porque incomoda, eu vou ficar calado, que eu fico de boa com todo mundo. Se eu falar aqui, o pessoal não vai gostar de mim. Pois é, você está agradando aquelas pessoas, mas Deus requereu de você outro tipo de comportamento que você negou. Então aqui ele diz, negaram ao Senhor e disseram, não é Ele, e nenhum mal nos sobrevirá. Não veremos espada nem fome. Parece a igreja de hoje, que vive em constante pecado e ainda diz que é Deus que está abençoando. Então você imagina, a igreja tem pessoas que são empresários ricos e adúlteros, mas os negócios estão indo muito bem, obrigado. Então, na mentalidade dessas pessoas, Deus está aprovando o adultério deles. Normalmente essas pessoas, elas dão muito dinheiro na igreja. E aí elas se acham autorizadas a não respeitarem nenhum princípio bíblico. Porque eles dão muito dinheiro na igreja, então eu faço o que eu quiser. E a prova que Deus está feliz comigo é que meus negócios estão indo cada vez melhor. O ano passado eu tinha 10 milhões, agora eu tenho 50 milhões. Como é que você vai dizer que Deus não me abençoou? Porque olha como a bênção de Deus é medida pelas pessoas. Vocês sabem que é assim. Em vários ambientes religiosos, até naqueles que se dizem mais ortodoxos, as pessoas ainda medem a bênção de Deus dessa forma. Então, aqui, não veremos espada nem fome. Não, a gente não vai ver nada disso não. Deus está com a gente. Você não está vendo? Deus está contra o pastor. O pastor estava ali dizendo que estava sinusite, renite, já é dor de dente.
Pega ele mesmo, Senhor. Pega ele para que ele não possa falar mais nada, que ele traste. Sou eu. Versículo 13. Até os profetas não passam de vento. Ó. Quem são os profetas? Aqueles que deveriam trazer uma mensagem de Deus. E por que vento? O que o vento faz, irmãos? Barulho. Mas o barulho do vento traz algum tipo de significado e edificação para você e para mim? Não. A ideia é isso. A mensagem que hoje em dia é pregada são mensagens vazias, como o vento. Palavras que não têm qualquer tipo de benefício, não trazem qualquer tipo de benefício para a alma de ninguém. Então, são profetas que não passam de vento, porque a palavra não está com eles. A palavra não está com eles. Olha o que a gente vê dos púlpitos hoje, irmãos. Assustador. É vergonhoso. As suas ameaças se cumprirão, contra eles mesmos. Olha que coisa interessante. Você diz para alguém que gosta de pular, gritar, rodar, e diz para essa pessoa: ô irmão, isso não é muito de Deus, não. Deus não gosta desse tipo de comportamento translocado, nem dentro nem fora da igreja. Aí a pessoa olha para você e diz que você está endemoniado, que você está prendendo o Espírito Santo. Vem cá, mas na sua igreja não adivinha as coisas. Não, lá a gente prega a palavra de Deus. Eu logo vi, por isso que você é um iceberg desse jeito. Você não deixa as coisas espirituais fluírem. Irmão, se você está querendo fluxo, você tem que procurar essa espiritualidade em outro lugar. Então, hoje, quando você prega a verdade, a acusação é o quê? Que você está blasfemando contra o Espírito. Mas vem cá, a principal função do Espírito Santo não é nos guiar na verdade? A principal função do Espírito Santo não é nos trazer uma aptidão de pensar biblicamente? O Espírito Santo não vem para tirar o nosso discernimento, não. Vem para nos dar discernimento. Então, mas a acusação é outra. Então, a espiritualidade que as pessoas buscam é uma espiritualidade mística, que não deveria ser encontrada no ambiente de igreja evangélica, mas sim no ambiente de cultos místicos, né? Então, essa maldição que eles dizem, né? Porque a Bíblia diz que o pecado de blasfemar contra o Espírito Santo é sem perdão. Então, se a pessoa diz que eu estou blasfemando contra o Espírito Santo justamente por mostrar por essa pessoa que ser cheio do Espírito Santo nada tem a ver com a vida que ela vive, então, mais cedo ou mais tarde vai ficar evidente quem é que está falando a verdade ou não. Aquela pessoa vai estar diante de Deus. E assim, é tão claro isso, irmãos, assim, uma criança consegue entender. Você mostra um desenho bíblico para uma criança. Aí a criança vê lá, e você pergunta para a criança: criança, você vê Jesus lendo a Bíblia, assistindo desenho, viu Jesus pulando, gritando? Não, nunca vi. Então quem pula e grita está imitando Jesus? Não. Vocês viram Jesus adivinhando RG e CPF para o pessoal gostar dele? Não, não vi não. E por que o pessoal está fazendo isso e dizendo que é o Espírito Santo que mandou? Se o referencial é quem? Quando a gente corre a carreira proposta, quem é o referencial? Então, assim, uma coisa que facilitaria tanto a nossa vida, Cristo faria. E a gente vê que ele nunca faria o que as pessoas fazem quando dizem estar cheias do Espírito Santo. Então, naquele grande dia, a própria acusação das pessoas: oh, eu estou cheio do Espírito Santo. Espírito quem? Santo. Não, o santo não é assim não. Uma vez eu conheci uma pessoa no ambiente de igreja que disse que ele foi abençoado com a unção do riso. Sabe como é a unção do riso? A pessoa começa a rir, do nada cai na igreja, começa a rodar no chão e dando assim uma risada, do nada. E aí você diz assim: o que é isso? É Deus assim me renovando. Não,
Não, quem faz isso é Tiririca, aquele palhaço da minha época, assim. Eu não vejo isso como algo de Deus, não. Então, mas é esse tipo de unção que as pessoas buscam, né? E não é novo, isso já existia. E aí quando você repreende na palavra, a pessoa ainda diz o quê? Lança maldição contra você. Olha, você está dizendo que o Espírito Santo está fazendo algo errado. Não, eu não estou dizendo não, eu estou dizendo que isso não é o Espírito Santo. Por que as pessoas não falam isso? Porque ninguém quer chegar e se indispor com o outro, né? A não ser o maluco do pastor Nizam, né? Que é o maior afugentador de crentes que eu conheço, sou eu mesmo. Ou gente que diz que saiu da igreja por causa de mim, né? E olha que eu faço de tudo para tratar as pessoas bem, viu? É Deus que sabe. Então aqui ele diz, versículo 14: porquanto assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, visto que proferiram eles tais palavras, eis que converterei em fogo as minhas palavras na tua boca. Na boca de quem? De Jeremias. Por isso que você vai ver, por exemplo, Tiago e o irmão dele, né, João, dizendo: e aí, Senhor, o povo não quer ouvir aqui nessa tribo aqui, vamos descer fogo do céu? Porque era mais ou menos essa ideia, né? Uma ideia mais prática. Eis que converterei em fogo as minhas palavras na tua boca, e a este povo em lenha, e eles serão consumidos. Então é o que a gente sempre falou, irmãos. Contra a verdade não podemos nada, a não ser a favor dela. Está escrito, então a gente tem que se enquadrar. Não gostei do que está escrito. Problema de quem não gostou. A gente tem que fazer, e tem que fazer gostando, viu? Esse que é o mais difícil. Porque se fizer com cara fechada, não vale. E se fizer com sorriso falso, também não vale, porque ele está vendo. Aí não, aí desse jeito é insuportável, tá vendo? Por isso que o caminho é apertado. Ou muda, ou é regenerado, ou nunca vai conseguir. Então aqui no versículo 15: e eis que trago sobre ti uma nação de longe, ó casa de Israel, diz o Senhor, nação robusta, nação antiga, nação cuja língua ignoras, e não entendes o que ela fala. Já fala do juízo que viria por meio dos medo-persas ou babilônios, que viriam e destruiriam a cidade de Jerusalém, na época do profeta Jeremias, inclusive. Versículo 16: a sua aljava é como uma sepultura aberta. A aljava é onde se colocava as flechas, né, que eram lançadas, aquela sacola do arqueiro. Todos os seus homens são valentes, comerão a tua cega e o teu pão, os teus filhos e as tuas filhas comerão, e as tuas ovelhas e o teu gado. Comerão a tua vide, a tua figueira, e com a espada derribarão as tuas cidades fortificadas em que confias. Porque, como está escrito no Salmo, em vão vigia o sentinela, se Deus não guarda a cidade. Então não vai adiantar o seu esforço e o meu em proteger coisas que a gente acredita ter conquistado pelo nosso esforço. Não vai adiantar muita coisa não, porque quando Deus diz que uma coisa vai acontecer, ela acontece. Então, existem pessoas hoje na igreja que confiam mais nos médicos do que em Cristo. Se fosse assim, irmãos, quem tem acesso aos melhores hospitais e os melhores médicos não devia morrer, não é não? Mas se você chegar nesses hospitais caríssimos com médicos, né, que a consulta só para ele te olhar é 10 mil reais, tem médicos assim, tem médico até mais caro, meu filho, que isso. Você vai ver que nesses hospitais que uma diária é mais cara do que de um hotel de luxo, o rabecão vai buscar corpo lá também. Morre gente todo dia nesses ambientes. O fato de você ter acesso a determinados tratamentos médicos, em absoluto, vai impedir que o fim dos seus dias, como Deus determinou, aconteça. E a Bíblia já nos disse que o fim da gente já estava escrito antes do primeiro dia.
mas parece que a gente não dá crédito. A gente vive os nossos dias, né? Muitas vezes tem gente aí buscando uma série de recursos. Eu já conheci pessoas que moralmente são corretas e dizem, não, eu estou trabalhando porque na minha velhice eu quero ter dinheiro pelo menos para pagar meus remédios, para ter acesso a alguma coisa que eu precise, no sentido da minha saúde. Muda o quê? Né? Então, e muitos desses se definem como cristãos. Mas a Bíblia diz que o cristão é aquele que confia em Deus. Versículo 18, contudo, ainda naqueles dias, diz o Senhor, não vos destruirei de todo. Mais uma vez, toda vez que o Senhor fala de destruição, fala que não vai ser completa. Por causa de quem? Por causa da gente. A igreja. Aqueles que o Senhor escolheu para salvar. E por que o Senhor escolheu a gente? Porque a gente é bonzinho? Não. Ele escolheu porque Ele quis. E aí agora a gente vive com uma gratidão imensurável. Porque isso é uma certeza que o cristão tem, é que ele não merecia ser salvo. Quanto mais ele conhece a Deus, quanto mais ele se conhece, mais ele percebe que pela vida que ele vivia, ele deveria ir para o inferno. Então, qualquer pessoa que chegar no céu, chega lá dizendo, não sei como vim parar aqui, porque não mereço estar aqui, né? Não tenho nenhuma noção. Quando eu falo isso, irmãos, claro que a gente sabe que é o sangue de Jesus, claro que a gente sabe que a graça de Deus nos alcançou. O que eu estou dizendo é um sentimento meritório, a gente nunca vai ter. A gente nunca vai ter essa sensação, não, eu estou no lugar que eu mereço estar. Merece o quê? A gente não merece nada, a não ser o juízo de Deus. Então, isso deveria produzir em nós obediência, gratidão, alegria, sentimentos que deveriam estar desconectados com o mundo e conectados com Deus. De maneira que ninguém vai poder roubar minha alegria, porque minha alegria está no Senhor. Ninguém vai poder me desmotivar de fazer a obra de Deus, porque toda a minha motivação vem do Senhor. Aquele que não é motivado pelo amor de Cristo, nada no mundo motivará ele mais. Contudo, ainda naqueles dias, diz o Senhor, não vos destruirei de todo. Versículo 19, quando disserem, por que nos fez o Senhor nosso Deus todas essas coisas? Ainda tem gente assim, né? Hoje, em especial, aconteceu várias coisas adversas na minha vida, em todo tipo de ambiente que você imaginar, todo tipo de área. Hoje foi um dia especial para mim, no sentido de notícias desagradáveis. Né? Eu comecei o dia com uma pessoa que já congregou na igreja, ligando para mim, eu acho que sem querer, não percebeu que tinha ligado para mim, acho que foi mostrar minha foto para alguém no WhatsApp, e estava falando com uma pessoa e só falando mal. E eu ouvindo. E eu querendo dizer para a pessoa que eu estava ouvindo, oi, eu estou ouvindo, mas a pessoa não ouvia e ficou falando mal uns 5 minutos, aí eu me cansei de ouvir e liguei, mas ainda estava falando mal até onde eu ouvi. Tá vendo? A foto é essa, congregava nessa igreja aqui, agora eu estou em outra. Me ensinou um monte de coisa, mas era um louco fanático que achava que só ele que falava as coisas. Essa pessoa estava aqui até outro dia, né? Então começou o dia assim. Depois o julgamento injusto que eu estava sofrendo, hoje foi de novo confirmado. Né? E só coisas boas, né, acontecendo na minha vida, tanto da parte física como na parte emocional, afetiva. Mas é isso, irmãos. Isso não pode fazer com que meu relacionamento com Deus mude no sentido de que eu vou esmorecer. Não, pelo contrário. Aí é que eu vou me apegar mais ainda. Porque, como diz a palavra, eu vou para quem? Se no mundo é só decepção. E até as pessoas que supostamente dizem amar você, elas te decepcionam. Às vezes até querendo te ajudar, elas te decepcionam. Te dão conselhos que você sabe que não são bons, né? Mas a pessoa te dá achando que o que ela está falando merecia ser ouvido e seguido, porque a pessoa supostamente ama você de uma maneira que ela acredita que é verdadeira, né?
Então é preciso que a gente tenha muita convicção, porque o tempo todo vão ter turbulências para tentar nos mover do lugar que Deus nos coloca, do lugar que Deus quer que a gente vá. Não vai ser fácil. Então, quando disserem, por que fez o Senhor nosso Deus estas coisas? Então lhes responderás, como vós me deixastes e servistes a deuses estranhos na vossa terra, assim servireis a estrangeiros, em terra que não é a vossa. Então, a maneira como Paulo falou, não se engane o homem, o que você plantar é o que você vai colher. Você imagina pessoas que congregam aqui, ou que congregaram, né? Vamos conjugar o verbo no passado, e que essas pessoas se afastam de Deus e vivem uma vida voltada ao seu próprio umbigo, mas ainda avocam para si determinada religiosidade. Então, o que você acha que ela vai receber de Deus, essa pessoa? Então, é o que a pessoa vai receber, né? Mas a maioria das pessoas que recebe o justo juízo de Deus acha que Deus está sendo injusto. E é interessante isso, né? O cristão, quando ele é corrigido por Deus, ele ainda acha pouco, porque ele sabe que merecia algo muito mais severo. Mas o que é disfarçado de cristão, quando recebe assim, um peteleco, eu não merecia isso. Esses dias eu vi uma foto que eu achei interessante, trouxe isso para o cristianismo, né? E aí tinha uma dessas fotos assim, né, nessas mídias sociais. Aí tinha assim, um piloto de Fórmula 1 bate o carro a 300 km por hora e fica do lado do carro assim, se segurando, mas em pé. Aí diz, um jogador de futebol, quando puxam a camisa dele, fica dando um monte de volta no campo, dizendo que machucaram ele, né? Para fazer aquela encenação, para ver se o juiz expulsa o outro adversário, né? Como se não tivesse filmado. É tão triste, né? Para quem assiste futebol, quando você vê esse pessoal que mente, né? A pessoa nem tocou nele, aí se joga no chão e sai. E depois, quando pega em câmera lenta, que fica mais ridículo ainda, porque mostra que nem tocou, né? Mas o pessoal não aprende. Né? Não aprende, continua assim. Por quê? Porque aquilo veio da infância. Eu sempre enganei assim. A pessoa dava um toque em mim, eu saía rolando, dizendo, quase arrancou minha perna. Expulsa ele. Não merece estar vivo. Então a gente vive nesse mundo assim, né? Onde os cristãos são aqueles que pelo poder de Cristo têm uma convicção, eu posso tudo naquele que me fortalece. E o falso crente, eu não mereço essa vida, não entendo porque Deus faz isso comigo, minha vida é tão difícil, minha vida devia ser, a vida de fulano é que é boa, é que é fácil. Isso é o quê? Isso é o falso crente. O crente verdadeiro, ele olha para a vida dele, pode estar a coisa mais difícil do mundo, diz, Senhor, é comigo, vamos lá. E o Senhor não me botou em prova que eu não possa suportar, vamos lá, é isso aí. Sabe, parece que o povo hoje da igreja é de açúcar. Tudo incomoda, tudo ofende, tudo é um absurdo. Não, irmão, não. A gente pode suportar muito mais. A gente pode, por amor a Cristo, viver um cristianismo muito mais real, né? Muito mais espiritual. Então aqui ele diz, vocês me deixaram, serviram a deuses estranhos na vossa terra, assim servireis a estrangeiros em terra que não é vossa. Deus vai tratar as pessoas como ele tem sido tratado por elas. Que pessoas? O povo que diz que é dele. Então imagine uma pessoa que sempre desvalorizou a verdade. O que é que Deus vai dar de presente para essa pessoa? Um falso mestre. Por quê? Porque agora ela vai ouvir o que sempre quis. A mentira. Então, não é o que você sempre quis? Então você vai receber. É por isso que nós temos que tomar muito cuidado, né? Quando a gente se relaciona com Deus, Deus não está brincando com a gente. Versículo 20. Anunciar isto à casa de Jacó. Percebeu? A casa de quem? De Jacó.
sempre é: o juízo começa pela casa de Deus. 1 Pedro capítulo 4. E fazei-o ouvir em Judá, dizendo: ouvi agora isto, ó povo insensato e sem entendimento. Você imagina você chegar para uma pessoa que se acha, como eu já vi, né? Pelo fato, eu fui alcançado pela graça de Deus, um ano e pouco depois eu já estava pastoreando, né? Então me deparei com pessoas que tinham a minha idade de tempo de igreja. Aí essas pessoas diziam: você é uma criança na fé. Eu não sei. Mas quando você ouvia o que essas pessoas falavam, você dizia: eu posso ser uma criança na fé, mas fé, você nem tem fé. Porque o que você fala não é de Deus. Percebe, irmãos? A gente não está aqui contando o tempo de ninguém, não. E nem é só o conhecimento, é o conhecimento na prática. Porque você dizer para mim um monte de teologia correta, que bom. Você falar para mim um monte de coisa bíblica, que maravilha. E agora? Agora vamos ver a prática? Não, a prática eu não estou bem. Então você não está bem de forma nenhuma. Porque não tem como a gente desassociar uma coisa da outra. Como diria, né, numa linguagem mais técnica, ortodoxia de ortopraxia. Não tem como a gente desassociar, né, doutrina de piedade. Não, o fulano conhece muito a Bíblia, mas não está vivendo como deveria, então não conhece. Porque se conhecesse, saberia as consequências de conhecer e não obedecer. Ou não está escrito no Sermão do Monte: aquele que ouve e não pratica é semelhante a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Então, se conhecesse, saberia disso. Então, dizer que conhece, irmãos, falar determinadas coisas, em absoluto, não diz que uma pessoa é um cristão maduro. O cristão maduro é outra coisa. É uma pessoa que busca andar como Jesus, né? Dando esses bons frutos. Então, versículo 21. Ouvi agora isto, ó povo insensato e sem entendimento, que tendes olhos, tendes olhos e não vedes. Tendes ouvidos e não ouvi. Mas entenda, não é que não vê e não ouve. Não vê e não ouve as coisas de Deus. Mas as coisas do mundo está atento, que não deixa passar nada, né? Sabe de tudo. Mas e as coisas de Deus? Aí não sabe. Aí não sabe e não quer saber. Não temereis a mim? Então o Senhor ainda faz essa pergunta: vem cá, vocês não estão com medo de mim, não? Você percebe isso, um sentimento na igreja de gente que tem mais medo do diabo do que de Deus. Gente que tem mais medo da macumba do que de Deus. Gente que tem mais medo de sofrer um dano por uma injustiça de uma autoridade ímpia do que de Deus. Então, as pessoas que me julgaram falsamente, tem um Deus que é justo. Eles vão ter que depois, naquele dia, se justificarem diante de Deus. Os magistrados hoje acham que precisam justificar as suas sentenças injustas. Eles terão que justificar diante de Deus. Todos os promotores que acusam falsamente vão ter que estar diante de Deus. Por que você acusou uma pessoa que você sabia que não tinha feito aquilo? Porque eu ganhava por processo. Pois é diante de Deus. Você vai ter que dar conta, né? Então perceba que tudo que fazemos aqui, nós é que fazemos essa separação, né? Não, pastor, porque tem aquilo que a gente faz na igreja e tem aquilo que a gente faz sem estar na igreja, né? Deus não faz essa separação, não. Nós somos igreja, onde a gente estiver. Você tem que agir no seu trabalho como você agiria aqui. Mesma reverência. É claro que lá no seu trabalho você não vai louvar. É alto. Claro, não estou dizendo é do comportamento, irmão. Viu? Em nome de Jesus. Mas depois, não, eu fiz o meu trabalho na igreja e me demitiram, a culpa é do pastor. Porque é esse nível de acusação, para você entender.
Então aqui vai dizer, cuidado, não temereis a mim, versículo 22, diz o Senhor, não temereis diante de mim. Irmãos, os demônios tremem na presença do Senhor. E os crentes dão risada. Os crentes brincam, né? Por quê? Porque Deus é assim, Deus é irreverente, Deus ele não liga, né, pra gente a maneira como a gente se comporta na presença dele. Eu não sei não. Versículo 22. Não tremereis diante de mim, que pus a areia para limite do mar. Eu não sei vocês, quando eu vou para a praia, né, principalmente quando eu fico no calçadão assim olhando, eu gosto muito de fazer isso agora, eu estou mais perto assim, eu fico olhando assim, eu falei, meu Deus, esse mar não chega aqui, não alaga tudo. E coisa mais linda, irmãos, até que eu sou muito bobo assim, mas eu acho lindo a questão da maré, né? E o mar ele sobe, depois ele desce, aí você às vezes passa pelo mesmo lugar e tem uma quantidade de areia absurda. Aí você passa em outro horário, quase que não tem areia, só tem água, né? A água subiu. Será que eu estou no mesmo lugar? Tá, porque é esse movimento que faz. E por que só vai até aquele? Porque Deus disse que é só até ali. E o mar obedece. Então, ele mandou, é só até aqui, eu que não obedeça. Você já viu chuva? Eu também sou bobo assim nesse sentido. Às vezes eu vou levar o irmão, aí tá chovendo num lugar e de repente você passa e para de chover. Tá chovendo aqui, poucos metros, não tem chuva. Quem foi que determinou que o pingo de água só caía até aqui? Foi Deus. Foi Deus que determinou. Aí a gente acha que o que aconteceu no nosso dia hoje foi obra do acaso. Não, pai, sabe você teve a maior sorte, não foi? Não, eu não tenho sorte, não, nem azar. Tem gente que diz que eu sou muito azarado, principalmente depois que eu virei crente. O pessoal que eu conhecia, né, advogados que eu conhecia antes de me converter, eles olham para a minha vida hoje e dizem, rapaz, você precisa tomar um banho de pipoca. Eu falei, não entendi, banho de pipoca muda o quê? Não, vai limpar, né? Eu falei, não, para limpar eu tomo banho com água mesmo. Porque a visão que as pessoas têm é, se acontecer alguma coisa de ruim, foi o quê? Foi azar. Mas se acontecer alguma coisa de bom na sua vida, foi sorte. Então, não, na nossa vida, principalmente, na vida de qualquer um, mas na nossa vida, a gente que conhece a verdade, sabe que quem determinou tudo foi quem? Foi Deus. E que até as coisas desagradáveis são para o nosso bem. Então a gente tem que ter esse referencial, irmãos. Tudo é para o bem. Tudo é para o nosso bem. Então aqui ele diz, não temereis. Vocês não perceberam que eu pus a areia como limite do mar, limite perpétuo, para ele não traspassará, que ele não traspassará. E ainda que se levantem as suas ondas, não prevalecerão. Ainda que bramem, não traspassarão. Quem já viu o mar revolto, né? Aquele vento assim forte, aquelas ondas grandes, mas não invade. Fica só até onde Deus mandou que ficasse. Se a gente olhasse mais para a obra da criação, a gente teria mais paz. Mas este povo é de coração rebelde. Que povo é de coração rebelde? Os ímpios? Não. Os que se dizem crentes. Porque entenda, irmãos, rebelião, só pode existir rebelião se existir lei. Se não existe lei, você não tem como se rebelar. É como, por exemplo, uma pessoa que mora sozinha foge de casa. Você já viu alguém assim? Não, fugir de casa. É mesmo, você morava com quem? Sozinho, fugi. Estava revoltado comigo, fugi de casa. Não existe isso. Então, para que você seja rebelde, você tem que ser rebelde contra alguém ou contra alguma coisa. Você se rebela contra Deus, você se rebela contra a palavra de Deus. É por isso que ele diz sobre esse povo rebelde. E onde é que começa a rebeldia no coração?
Perceba que as nossas ações, elas são sintomas, mas a causa, ela está no coração. E às vezes a gente comete esse equívoco de tratar os sintomas sem tratar a causa. É como você dar um anti-inflamatório sem dar um antibiótico para alguém que está com infecção bacteriana. Então a pessoa fica lá, a inflamação aparentemente diminui, e quando parar de tomar anti-inflamatório, vem pior a inflamação. Por quê? Porque não tratou o que deveria tratar, que era a bactéria, que deveria ser tratado com antibiótico. Né? De maneira a explicar a analogia, é a mesma coisa. Então, fulano está tendo um comportamento errado na igreja. Por quê? Porque não está amando a Deus como deveria. Então não é, deixe de fazer isso. Irmão, irmã, perceba que você não está amando a Deus como deveria. Isso é que deve ser tratado. Por isso que o título hoje, qual foi? O maior de todos os mandamentos. Qual é? Amar a Deus. Se a gente pode fazer uma série de coisas que aparentemente são corretas, mas nos levam à morte. Por exemplo, irmãos, esse fato, para mim, sempre vai ser aterrorizante, que é a maneira como Ananias e Safira são tratados. Imagine isso na nossa realidade. Alguém traz bastante dinheiro para a igreja e Deus mata essa pessoa. Aí por isso que tem gente que fica, ainda bem que eu estou salvo, não trago nada. Eu estou protegido. Se Deus tiver que matar por causa disso, eu vou viver para sempre, né? Eu não trago nada. Então a ideia é, mas como assim? Eles venderam um campo, trouxeram uma parte significativa do valor, e Deus ainda mata. É tão pouca gente querendo dar, e quando alguém dá alguma coisa, Deus mata. Que absurdo! Absurdo por quê? E desde quando Deus precisa da gente para alguma coisa? Quando Deus toca no seu coração para você dar algo, Ele te concedeu um privilégio. Ele não precisava de você. Ele te deu a oportunidade de você participar ativamente da obra dele. Isso é privilégio. Isso não é necessidade nem obrigação. Porque Deus tem tantas formas. Deus poderia dizer para qualquer um de nós aqui: vem cá, vou ali do outro lado da rua, tem um rato, é o parente de flexível. Não é para você matar o rato, não. Você olha para ele e diz: vomite, rato. Ele vai vomitar R$200, você vai e paga o que tem que pagar. Eu não vou pagar com vômito de rato, não. Se você não quiser, não pague, né? Mas o peixe não foi assim. Tem que pagar o imposto. Pedro está acostumado a pegar peixe como de rede, de arrastão. Mas ele mandou Pedro pescar igual o pessoal vai para o Porto da Barra, com aquelas latinhas que bota a rede na latinha de leite ninho e joga e fica lá esperando o peixe. E Pedro pegou o peixe e tinha 2 moedinhas que eram suficientes para pagar o imposto do ano inteiro de Jesus e de Pedro. Jesus podia dizer: olha, Pedro, você vai pescar e eu vou fazer a pesca ser bem legal, e você vai vender os peixes. Depois que vender os peixes, você pega o produto, paga o que você tem que pagar, vai sobrar dinheiro suficiente para pagar o meu imposto e o seu. Não, Jesus não fez assim. A ideia é mostrar que ele tem poder de fazer as coisas como ele quiser. Ele pode trazer à existência o que não existe. Somos nós que somos limitados. O ser humano não consegue criar nada. O ser humano só consegue transformar. Por exemplo, não, fulano criou o celular. Ele não criou. Tudo que forma um celular já existia. Metais, plásticos, tudo já existia. A maneira como ele foi arrumado, né, para virar um celular, foi Deus que deu inteligência para uma pessoa fazer isso. Mas pegou do que já existia. É como um padeiro. Ele não faz um pão surgir com mágica. Não. Ele pega farinha de trigo, mistura com outros ingredientes, bota fermento, bota no forno, olha o tempo certo, e aí sai de lá o quê? Pão. Transformou farinha de trigo em pão. Mas Deus não precisa disso. Deus pode trazer a existência daquilo que não existe. Basta só
uma palavra. O universo, inclusive, foi criado assim. Olha como a nossa fé é pequena. Por isso que a Bíblia diz, se vocês tiverem uma fé como um grão de mostarda, você vai dar ordem para um monte e ele vai te obedecer. Então aqui, não é este povo, mas este povo de coração rebelde. E a maior rebeldia, irmãos, que pode existir é a gente não dar crédito a Deus. Olha que coisa interessante. Essa é a maior de todas as rebeliões. Foi assim que começou. Como foi que o primeiro pecado entrou? Não deu crédito. Deu crédito mais à serpente do que a Deus. Deus disse, se eu comer do fruto, eu morrerei. Aí a serpente vem e diz que nada, você vai levar Deus a sério? Até você, irmão. Não, Deus não mata ninguém não, Deus é gente boa. Não, mas ele não é tão gente boa assim não, porque se ele fosse gente boa, ele deixava você comer desse fruto que vai fazer você ser igual a ele. Você não vai morrer, você vai se tornar uma deusa, né? Como Deus. E aí ela deu mais crédito ao diabo do que a advertência divina. Isso é a maior de todas as rebeliões. E a gente vem invadindo os arraiais da igreja. As pessoas dão mais crédito às falsas profecias do que à Bíblia. As pessoas dão mais crédito às falsas revelações do que à Bíblia. Então aqui, cuidado. Versículo 24, eu preciso concluir. Vocês têm mais o que fazer. Não dizem a eles mesmos, temamos agora ao Senhor, nosso Deus, que nos dá a seu tempo a chuva, a primeira e a última, que nos conserva as semanas determinadas da cega. E tem gente que está na igreja em rebeldia e ainda agradece a Deus o suposto sucesso em outras áreas. Está tudo errado na vida espiritual da pessoa. Mas a pessoa, não, é Deus que tem enviado o meu sustento, é Deus que tem feito assim, é Deus. Mas como assim é Deus? Você não está ouvindo os alertas do Senhor? Uma pessoa ainda está nesse sentimento de falsa adoração, dizendo que está adorando a Deus, sendo que a pessoa sabe que está vivendo de forma errada. Então aqui, versículo 25, as vossas iniquidades desviam estas coisas, os vossos pecados afastam de vós o bem. Percebe? O que afasta o bem da gente? O pecado. Porque entre o meu povo se acham perversos. Cada um anda espiando, como espreitam os passarinheiros. Como eles dispõem armadilhas e prendem os homens. Isso aonde? Dentro da igreja. Não é assustador? Em vez das pessoas estarem com amor fraternal, amando, estimulando uns aos outros ao amor e às boas obras, não. O sentimento é um sentimento de rivalidade. Versículo 27, como a gaiola cheia de pássaros são as suas casas cheias de fraude, por isso se tornaram poderosos e enriqueceram. Quantas pessoas na igreja se enquadram nessa acusação? Vocês conhecem alguns. 28, engordam, tornam-se nédios. Nédios aqui falam de pessoas ignorantes. Ultrapassam até os feitos dos malignos. Imagine, não é isso que a gente lê em 1 Coríntios? Olha, eu não estou aí em Coríntios, mas eu soube que está acontecendo no meio de vocês coisa que nem os ímpios se atrevem a fazer. Se relacionar com a mulher do próprio pai. Paulo escreve isso aos Coríntios. Mas Jeremias já falava aqui. Nem os ímpios têm determinados comportamentos. Irmãos, olha, quando eu era incrédulo, então eu vim, né, a minha área de atuação era a área jurídica. Então, quando você estagiava em um determinado lugar, você tinha uma relação de amizade, né, com o seu tutor. E aí você fazia prova, se tornava advogado, fazia uma coisa, você tinha uma gratidão com aquela pessoa que te deu uma oportunidade, te ajudou. Na igreja não tem isso não. Na igreja você evangeliza, você cuida, depois aquela pessoa ainda está tentando te matar e fazer um mal a você. Nem os ímpios fazem isso. Nem os ímpios.
Você vê às vezes um padrão de moralidade maior no mundo do que em determinados ambientes religiosos. Então é assustador, né? E perceba que hoje a maldade está maior ainda, né, do que na época de Jeremias. Então engordam, tornam-se nédios, não defendem a causa dos órfãos para que prospere, nem julgam os direitos dos necessitados. Eu nem vou dizer que tem gente aqui na igreja que até a casa tomaram. E quem foi que tomou a casa dessa pessoa? Um crente. Tomou a casa de uma pessoa aqui. Eu não vou nem dizer quem é. Foi um crente que tomou para dizer que ia fazer uma igreja lá. E em cima ia fazer uma casa melhor para essa pessoa. Você acreditou nisso? Eu não. Falei que não deveria ser feito assim desde o começo. Um monte de gente da igreja na época ficou contra mim. Hoje, essas pessoas pastor, você falou, não foi? Eu falei naquela época. E um monte de gente dizer que eu estava, não, isso é pro bem, isso é coisa boa. Boa, irmão. Para a gente fazer coisa boa, precisa tomar algo de alguém. Então, a gente lê isso aqui e a gente tem a oportunidade aqui de ver que isso acontece. Isso acontece mesmo. E as pessoas ainda defendem o errado. E o que avisa sai como o vilão. Não, só fala coisa errada, só penso mal, só é uma pessoa negativa. Não é uma pessoa negativa. Não pensa positivo. Ô, irmão, quem é positivo e negativo é eletricidade. Eu não funciono desse jeito, né? Comigo é verdade ou é mentira. Então, a pessoa toma daquele que já tem quase nada. E hoje a pessoa está desfilando de carro, não sei quantas casas. E aí? E quem é o vilão ainda? Sou eu. E falo tudo errado. E as pessoas encontram essa pessoa e ainda chamam essa pessoa de irmão. Se for irmão, é o seu. Meu não é não. Meus irmãos são um grupo bem seleto. São os que ouvem e obedecem à voz do Pai que está no céu. Aquele que sai por aí, usando o nome de Jesus para tomar coisa de quem não tem quase nada. E consegue dormir de noite. Isso que é mais assustador. E consegue dormir. E consegue achar que está prosperando. E ainda vive num ambiente religioso. E as pessoas ainda tratam como se nada disso existisse. O exagerado sou eu. Ainda bem que a Bíblia diz o contrário. Eu pelo menos fico em paz quando eu leio a Bíblia. Se você não leva a sério o que está escrito aqui, eu posso te garantir que o autor leva. E você sabe quem é o autor da Bíblia. Então, no versículo 29... Pastor, você não visita lá tal pessoa? Eu? Quem tem comunhão com os perversos são os perversos. Esse negócio de sair passando com essas pessoas e falando como se nada tivesse acontecido, longe de mim tal coisa. Que posição de neutralidade é essa? De você ver uma pessoa que faz algo assim e tratar como se a pessoa não tivesse feito nada de grave. Você é pior do que ela. Por falar essas coisas que as pessoas, meu Deus, você já viu, né? Então, mas eu sei que eu estou falando a verdade, então isso me tranquiliza. Não castigaria eu estas coisas, diz o Senhor. Não me vingaria eu de nação como essa. Então, irmãos, vai ter que dar conta a Deus. Quem está fazendo coisa errada dentro da igreja vai ter que dar conta a Deus e o juízo vai ser pior do que quem está fora. Versículo 30. Coisa espantosa. Isso daqui me abala. E eu vou concluir aqui. Coisa espantosa. Irmãos, quem está dizendo que isso é espantoso é Deus. A maldade do povo de Deus é tão grande que assusta até Deus.
A gente consegue fazer coisa que nem os demônios fazem. Então você não deveria ter medo de demônio, não. Você deveria ter medo da imagem que você vê no espelho. E a gente consegue fazer coisas que nem os demônios fazem, de maldade. Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente. Então, esse mês vai ser o mês de quê? Palestras, shows, teatros da cultura evangélica. Celebremos. Só se for quem quiser que celebre isso aí. Eu não estou nesse grupo. Os profetas profetizam falsamente. Quando você vê a maioria esmagadora dos sermões que são feitos hoje, é assustador. Pessoas de 20 anos de igreja sabem menos do que a pessoa que tem uma semana numa igreja bíblica e que de fato foi regenerado pela palavra de Deus. Porque, irmãos, quando um bebezinho nasce, ele nasce com um desejo de leite. E ele toma o leite e depois de poucas horas ele quer leite de novo. E depois mais de novo. E de novo. E vai crescendo e vai querendo mais. E vai crescendo saudável. Com um desejo ainda maior. Aí você vê gente que tem 30 anos de igreja e o conhecimento bíblico é inferior do que uma pessoa de uma semana que verdadeiramente foi salva. Um exemplo, o eunuco. Outro exemplo, o carcereiro de Filipe. Então, não é tempo de igreja, irmãos, é vontade, é coração regenerado. Agora é comigo. Sabe, eu não sei vocês, meu passado me ensina muito, né? Porque eu sei que Deus me escolheu desde antes de eu nascer, imagine. Então eu sempre fui assim radical em algumas coisas. Então, se eu precisava de uma nota para uma prova, e às vezes eu passava 2, 3 dias sem dormir direito, estudando, porque tinha que passar naquela prova. E aí passava. 2, 3 dias estudando. E aí eu não posso ficar uma noite estudando a Bíblia toda, a noite toda estudando a Bíblia, buscando a face de Deus, buscando as coisas de Deus, tempo assim só para Deus. Percebe como a gente não dá valor às coisas de Deus, irmão? E aí tem gente que ainda diz que isso é fardo pesado. Só se for para você. Para mim buscar as coisas de Deus é bênção. Ai de mim. É o único lugar que eu tenho alívio. É nas coisas de Deus. Horrenda. Mas tem gente que gosta de ouvir a mentira. Então ele vai comprar esses devocionais bem errados. Vai seguir só pastor que prega e faz coisa errada. Por quê? Porque, irmãos, você segue as pessoas que você tem afinidade. Né? Então, você vai gostar de interagir com as pessoas que você tem afinidade, sim ou não? Por que tantas pessoas, por que tão poucas pessoas têm afinidade com os irmãos da fé? Por que será? Será que precisamos de um psicólogo para explicar isso? Precisamos de um sociólogo para explicar isso? Não, só a Bíblia mesmo já dá conta. A Bíblia é mais do que suficiente para tudo na nossa vida. Porque a maioria dos evangélicos se sentem mais à vontade no mundo? Porque são do mundo. É simples. A gente é que não gosta da resposta. É como, por exemplo, você vai conversar com um ateu, e se você for uma pessoa honesta, com o ateu, você vai dizer: olha, seu senhor ateu, eu sei que você está fazendo um esforço enorme para não acreditar que Deus existe. E o ateu vai dizer: mas como você está dizendo isso de mim? Você não me conhece. Eu não preciso, eu conheço quem te fabricou. E ele colocou em todas as criaturas que ele fez um chipzinho que tem lá: eu existo.
Então, para a pessoa não acreditar em Deus, é um esforço muito maior do que para aquele que acredita em Deus. E eu não estou dizendo que só acreditar em Deus te salva, porque os demônios acreditam e estão condenados. A gente sabe que a fé que salva é outra. Eu estou falando da existência de Deus, né? Como lá em Romanos fala. Então, eu não acredito nesse Deus da Bíblia. Eu não vou ter trabalho para explicar isso, porque eu sei que o que você está falando não é verdade. Você está falando de algo que você mesmo não acredita. Quando você vai deitar, você sabe que não é verdade isso. Porque Deus, quando criou você e criou todos os outros seres humanos, Ele colocou isso. Ele existe. Existe um Deus. Então, quando as pessoas profetizam falsamente, irmãos, é justamente essa tentativa de suprir a religiosidade, que elas não têm como fugir. Então, a pessoa não vai buscar o verdadeiro Deus, mas precisa de um Deus para colocar no lugar. Aí cria-se um Deus segundo a conveniência de um determinado grupo. Perceba que hoje a gente tem, né? Tem o pessoal que gosta do Deus da gritaria, tem o pessoal que gosta do Deus do silêncio, tem o pessoal que gosta do Deus que cura, tem o pessoal que gosta do Deus que dá dinheiro, tem o pessoal que gosta do Deus que mata os inimigos dele, não é os inimigos de Deus, é os inimigos dele, né? Então tem vários tipos de grupos, né, que criam os seus deuses. Profetas profetizam falsamente e os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles. Percebe como a liderança evangélica, principalmente na última eleição, se uniu? Grupos religiosos que acreditam em coisas completamente distintas se uniram em torno de uma bandeira política. Só não viu isso quem não quis. Como se isso fosse algo que Deus queria que a gente fizesse. Não, Deus disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, César não é só o tributo, não. César é um imperador romano. Então, aqui a ideia é: os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles. O que a gente percebe de evangélicos que estão se unindo para o quê? Para aumentarem o seu poder de persuasão, para aumentarem o seu poder de influência em relação às massas, para terem mais poder nas mãos de poucos, usando o nome de Cristo. E as pessoas ainda falam que esses homens é que são abençoados e abençoadores. Quando eles chegam de helicóptero, né, as pessoas tratam como se eles fossem deuses. Já faziam isso naquela época. E é o que deseja o meu povo. Então, qual é a necessidade religiosa dos evangélicos de hoje? Falsos mestres. Por isso que eles se multiplicam. Uma das coisas que o capitalismo nos ajuda a entender é o mundo baseado em uma lei chamada de oferta e procura. Então, o mundo sempre funcionou assim. Então, não é algo que veio só com o capitalismo. Não, o capitalismo nos ajudou a entender isso, né? De que, por exemplo, por que existe tanto traficante? Por quê? Porque existe usuário. Imagine que hoje as pessoas parassem de usar droga. Os traficantes iam ter que procurar outra profissão. Por quê? Porque as pessoas não iam comprar mais. Então a gente vive assim. Por que tem várias igrejas surgindo, falsos profetas a cada dia surgindo? Porque há espaço para crescer. As pessoas querem isso, elas pedem isso. Eu quero alguém que pregue desse jeito. Eu quero alguém que ore para que eu tenha o aumento que eu acho que eu mereço no trabalho. Eu quero alguém que ore para que eu não tenha nunca enfermidades que eu não quero ter. Eu quero alguém que ore para que a minha família esteja protegida de qualquer tipo de ataque espiritual, né? Eu quero alguém... Então as pessoas
debaixo desse desejo, elas evocam o surgimento de falsos mestres. É como se as pessoas estivessem fazendo com suas próprias mãos bezerros de ouro todos os dias. É o que deseja o meu povo. Percebe? Porque as pessoas saem de uma igreja bíblica e vão para uma igreja longe da Bíblia, porque é isso que elas desejam. A verdade vai chegar num momento que vai incomodar aquele que não quer seguir, a ponto de se tornar insuportável. Vai chegar um momento em que a verdade vai se tornar insuportável para aquele que não deseja seguir. Por isso eu concluo aqui. Porém, o que fareis quando essas coisas chegarem ao seu fim? E é o que a Bíblia ensina. Nós não estamos caminhando em círculos, como alguns dizem. Não. A vida do ser humano é formada de 3 etapas: começo, meio e fim. E essas 3 etapas, elas estão interligadas. De maneira que só um novo começo nos levaria a um novo caminho, que nos levaria a um novo fim. Senão estamos todos destinados ao fim já arbitrado no nosso nascimento, quando a gente nasceu morto em delitos e pecados. Esse conhecimento foi traduzido, por assim dizer, por um puritano que disse o seguinte: se uma pessoa nasce uma vez, ela morre 2. Uma pessoa que nasce 2 vezes, morre só uma. Está falando do que? Da regeneração. O que a regeneração faz? Faz com que a gente comece de novo, do zero. Lembra do diálogo de Jesus com Nicodemos? Nicodemos, você tem que nascer de novo, tem que começar tudo, tem que começar do zero. E Nicodemos é um senhor de idade, líder religioso de Israel. Depois, é só começar de novo? Não, tem todo um caminho a ser percorrido. Até que a gente chegue ao fim que esse caminho leva. Não tem atalhos. Não tem elevador. Não, é difícil, é doloroso. Por isso que nós devemos agradecer a Deus pelas dificuldades do caminho. Agradecer ao Senhor que nos mantém firmes, mesmo diante das tempestades do caminho. O apóstolo Paulo disse, há milhares de anos atrás: Timóteo, meu filho, os últimos dias serão dias tempestuosos, turbulentos. Então, é isso que nós vivemos hoje, é isso que nós esperamos amanhã. Mas nós sabemos que a graça é superior a tudo. Por isso, você não vai sair daqui triste. A tristeza que a gente tem é com o nosso pecado. É uma tristeza que nos leva ao arrependimento, que nos leva a uma transformação verdadeira e que vem acompanhado com a alegria da salvação. Então, quando a gente é exortado por Deus, quando a nossa vida de fato é impactada pela mensagem de Cristo, voltamos com essa alegria interior. O Senhor não me esqueceu. O Senhor não me deixou viver enganado. O Senhor foi lá e me falou a verdade que eu precisava ouvir. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor continue a nos guiar, irmãos. Por mais difícil que seja ouvir determinadas coisas, muito mais difícil será não ouvi-las. Ajuda-nos, Senhor, na compreensão exata, Senhor, das tuas benditas palavras. E que nós não venhamos jamais a medir nosso sentimento de justiça pela injustiça alheia, mas que o nosso referencial seja sempre o Senhor. Senhor Jesus, que os nossos olhos estejam sempre em Ti, Senhor. Que o nosso caminhar seja sempre medido pelo Teu caminhar. Que os nossos desejos, Senhor, sejam uma imitação dos Teus desejos. E que haja em nós o mesmo sentimento que habitou em Ti. Que sendo Deus, não tomou como usurpação ser igual a Deus, mas em tudo se esvaziou. Que seja assim conosco, Senhor. Que venhamos a nos esvaziar a cada dia para que o Senhor nos encha. E uma vida repleta de Ti, Senhor. É o que nós queremos. Uma vida que seja vivida
cheia do Teu Santo Espírito, Senhor, abundando poderosamente em nós e fazendo transbordar por meio de palavras, ações, tudo quanto o Senhor tem nos preenchido plenamente. Livra-nos, Senhor, de todo sentimento de murmuração, ó Senhor, de insatisfação, que nos levará inevitavelmente à rebelião. E que nós possamos ter, Senhor, um coração grato e cada dia mais agradecido por tanta bondade e misericórdia que nos alcança, por tanta bondade, Senhor, e misericórdia que nos conduzem diariamente. E mesmo quando nós tropeçamos, a Tua bondade e a Tua misericórdia nos levantam e nos ajudam a prosseguir. Ó Senhor, glorifica o Teu nome, santifica o Teu nome, Senhor, por meio das nossas vidas. Que as nossas vidas transformadas, Senhor, sejam essa demonstração clara do Teu poder para salvar. Não nos deixa, Senhor, alarmados com as ameaças do mundo, mas que estejamos mais e mais confiantes no Teu poder, no Teu supremo poder de fazer tudo quanto o Senhor assim deseja. Nós confiamos em Ti, Senhor, e que essa confiança, Senhor, jamais se aparte de nós. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? Cuidado com tanta alegria, né? Equilíbrio é sempre importante. Deus abençoe a todos.